Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 182 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes encontram-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuam conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes, responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para poderem influenciar os seus seguidores, tanto internos como externos, mas também líderes que sejam empáticos, por um lado com as causas que defendem e também líderes empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, fluida, assertiva, compreensiva, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriarem dessa mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser participada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Amélia Bata, consultora em livros, intérprete xangana português, violinista e escritora. Amélia Bata, bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, muito obrigada por esta oportunidade. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela sua vida, Antônio Sandy, e que está a fazer um trabalho muito bonito, que é convidar as pessoas para falar em primeira pessoa sobre a questão de liderança ou as atividades que desenvolve. Obrigado. Qual é a importância de falar na primeira pessoa oralmente sobre aquilo que nós estamos a fazer, a beber um chá? Bom, falar na primeira pessoa é uma forma de testemunho e levanta também as outras pessoas ou desperta as pessoas que assistem ou vê daquilo que nós falamos que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos nos inspirar nessas pessoas e quando contamos a trajetória, como, de que maneira, até que chegamos a um certo nível ou estágio. E, em algum momento, fizemos um trabalho de mensageiros ou de servos quando nós falamos, porque estamos a servir. Quando nós transmitimos em primeira pessoa, estamos a servir. Mas olhando também para o lado cristão, é que há gente que não acredita na escritura. Mas esse Zé, será que existe? Existiu? É uma utopia. Agora, a Amélia está aqui, é uma evidência prática de que a Amélia está aqui para aqueles que conhecem o antes, o durante, o depois. Não existe depois, mas o durante, porque estamos numa ação contínua. Daí que é muito importante as pessoas ouvirem em primeira pessoa. Muito bem. Falando aqui da orgânica do testemunho, disse como, porquê, para quê, quando, destas e de outras questões que podem compor a nossa homilética, qual é que entende que é mais impactante ou como é que se debruça nestas horas para poder transmitir um testemunho que seja realístico naquilo que pretende transmitir e naquilo que eventualmente as pessoas podem melhor aproveitar desse testemunho? Bom, num testemunho eu penso que é o como, que é uma ação. Nós explicamos às pessoas como é que
chegou a certo ponto a fazer esta atividade, passo a passo. Não porque, apesar de que nós como pessoas somos um pouco mais egocêntricas, se eu trouxer o meu testemunho, como é que cheguei a fazer uma certa atividade, aquela pessoa vai copiar. Eu não acredito muito numa cópia, porque cada um é única, é autêntica. A maneira como a Amélia produziu este livro, mesmo que venha uma outra pessoa, não vai ser igual, porque são histórias diferentes. Então é isto como eu explico como é que fiz. Fui a uma editora, expliquei a minha história, houve aquele processo todo técnico para se produzir o livro. É isto que as pessoas precisam. Não vai ser taxativamente a maneira como a Amélia fez. Então eu me posiciono no como que nós devemos transmitir às pessoas. Talvez o como é o mesmo estar a servir. Porque se nós formos para a Escritura, vamos ver que Jesus Cristo tudo o que fazia era como. Sejai, faça. Era o como. Era uma ação contínua. Então não sejais hipócritas. Servi ao próximo. Amai ao próximo. Sujeitai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Perdoai. Então é uma ação. É o como. Então, é assim como a Amélia percebe. Muito bem. De que forma é que esta obra, este fruto, permite-se, demanda uma ação para aqueles que a recebem? Que tipo de feedback está a receber até esta parte sobre este desiderado de causar este impacto que conduz à ação? Graças a Deus é um bom feedback. Olha, eu recebi, um dos primeiros feedbacks que recebi de algumas pessoas conhecidas que estão em Paris, de uma amiga que está em Portugal. Então significa que o meu livro está a ser internacional. Este é um dos propósitos, ou seja, é uma das importâncias de fazer o livro. O livro é uma comunicação que faz chegar a um lugar onde o próprio autor provavelmente ainda não chegou. Sim. Ou seja, é uma viagem sem precisar de visto ou até mesmo de passaporte. Então, para mim, eu fico muito maravilhada porque esta obra, pela mensagem que ela carrega, faz as pessoas inspirar-se, faz as pessoas acreditarem. Tudo isto, resumindo, faz as pessoas se permitirem. Como tem sido para si essa atuação a nível de possibilitar uma fluidez acessível, rápida de comunicação entre as diversas pessoas, nomeadamente na atividade de promoção de livros, como uma consultora de livros, como uma promotora de passagens gratuitas em que as pessoas se encontram, estando em diversas geografias? Como tem sido essa experiência? Qual é a importância da leitura para a transformação da pessoa? Bom, a Amélia, como consultora em livros, a primeira coisa que tem feito é mostrar para as pessoas, ou provar. Muitas das vezes as pessoas precisam de uma prova social ou evidência de que quem lê jamais voltará a ser a mesma, porque a leitura trabalha o nosso subconsciente, a leitura trabalha o nosso cognitivo, a leitura abre a visão, a leitura liberta-nos. Então, muita gente está presa numa coisa, ou seja, vive numa caixa ou na sua zona de conforto e não sabe como sair. O mais grave ainda, meu coach, é que muita gente quer depender do outro. Esse é o perigo da vida. Eu quero depender do Sente. O Sente deve me fazer isto porque a outrora eu fiz isto por ele. Mas o livro é mais do que isso. O livro vai despertar-te que, olha, levanta, acorda, faça isso. Ou seja, permita-se. Portanto, as palestras que a Amélia tem estado a dar já é um passo de mostrar às pessoas o quão é importante ler. As campanhas que tem feito nas redes sociais também é uma prova de que é importante ler. A própria Amélia é produto de uma leitura. Então, para quem me conhece, pode fazer uma comparação do antes e agora, que eu sou produto de uma leitura.
Então, é importante que as pessoas levem a sério a leitura. Nós não podemos ler porque é uma diversão, não pode. Nós temos que ler para aplicar. Um dos países que eu aprecio é a Finlândia. A Finlândia está em primeiro lugar em termos de taxa, estão a 81%. Significa que a leitura faz parte de uma necessidade básica. Então, o exercício que a Amélia faz é que um dia nós, como Moçambique, chegamos lá. Isto é possível. As pessoas perceberem que a leitura faz parte da necessidade básica. Olha, naquela minha lista de compras, eu vou ensinar aos adolescentes, porque o primeiro passo, nós vamos trabalhar a partir da base. Ensino o adolescente, ele coloca ali na sua lista, vou comprar camiseta, vou comprar sapatilha, depois vai colocar livro. Não importa, vai colocar o livro, não importa qual é a área, mas vai colocar livro. E depois, mais tarde, vai refletir qual é a área que mais lhe interessa ler. Então, vai passar a ser o nosso padrão. Sim. Vai passar a fazer uma necessidade básica. E quando nós chegarmos a esse estágio, o mundo vai ser cada vez melhor. Há muita coisa que a gente faz que é por causa da ausência da leitura. Porque a leitura também tem esta vantagem. Traz-nos um sentimento de empatia. Quem lê é mais empático. Quem lê consegue compreender. Para mim, empatia, olha o lado da compreensão. Nós levamos mais tempo a criticar, a juizar, acima de tudo, até a sentenciar, que é mais grave ainda. Um ato que alguém tenha cometido, se antes pudermos compreender por que é que chegou a fazer o tal facto. Então, isto vem a partir da leitura. Nós compreendemos a pessoa. Compreender não significa concordar. Eu compreendo o seu posicionamento, mas não concordo. Isto nós conseguimos a partir da leitura. E nós, como livraria, somos pessoas mais felizes, porque em todas as áreas que existem, vem se cruzar com o livro, vem se cruzar com a leitura. Cruzam-se com a Amélia. Cruzam-se com a Amélia, com a casa do leitor. Permita-se. Permita-se. Quando falou há bocado que, por exemplo, as pessoas estão aprisionadas e que elas nem sequer o livro consta na sua lista de compras, habitualmente, em geral, é regra, e que pretende, através deste projeto, que faz parte do seu propósito, combater ou contribuir para poder remover esta utopia, este medo à leitura. O que em sua opinião está a trancar, a aprisionar as pessoas para que elas não abram o livro? Há quem diga que eventualmente o livro pode ser ou pode ter um tesouro escondido. E que outros tesouros as pessoas estão à procura que talvez acham que possa estar fora, longe dos livros? Como é que vê isto? Bom, eu percebo de várias formas. Primeiro, a nossa concepção tradicional também ela não pode ser ignorada. É assim, se eu cresci numa família onde sequer havia uma estante, um cantinho com livros, a probabilidade de eu permanecer nesse estágio é maior caso eu não queira mudar, porque há muita coisa que eu preciso mudar. Eu não sou responsável pelo ambiente em que fui submetido, que é dos meus pais, mas serei responsável pelo ambiente em que eu tenho condições de selecionar, de aceitar ou rejeitar. Agora, a outra questão, as pessoas que estão sempre a justificar é a questão financeira. Mas a questão financeira é sempre relacionada ao interesse. Se alguém procura o meu coach Send para fazer uma mentoria e determina um preço, vamos lá, 20 mil meticais, a primeira impressão que me ocorre é o 20, por causa dos 4 zeros. Não é o resultado que eu terei após investir nos 20, que é 2 e 4 zeros. O mesmo que acontece com o livro.
Se eu disser que o livro da Amélia são 1000 meticais, a pessoa diz, olha, primeiro diz, mas eu conheço a Amélia, eu posso conversar com ela. As 1000 meticais, eu poderia comprar mais coisas para casa. Essa é uma comparação muito grave. É preciso que a pessoa primeiro faça a pergunta: o que o livro vai me trazer como benefício, como pessoa, okay? Como pessoa singular, como pessoa em sociedade. Então, quando começar a pensar dessa maneira, vai perceber o quão é importante investir em livro. O livro é um investimento, sim, não é um gasto. Nós mulheres somos muito vaidosas. Conseguimos comprar um cabelo, chama-se HD, a 20, 30 mil meticais, mas não conseguimos investir numa mentoria, não conseguimos investir num livro. Então, Amélia tem este compromisso, eu digo comprometimento, porque o comprometimento é muito mais do que um compromisso. É semelhante a um propósito, que é ajudar e influenciar as pessoas a terem o gosto e o prazer pela leitura. Nós, como Casa de Leitura, não usamos o termo hábito. É o gosto e o prazer. Quando nós chegamos a um estágio de gosto e prazer pela leitura, é aí onde o livro vai fazer parte da nossa listinha das necessidades. Eu coloco as listas do supermercado ali para incluir livro. Muito bem, excelente. Falou algo aqui que impactou-me quando, na questão anterior, dizia que o ler é uma forma de nos aproximarmos de outra pessoa, não necessariamente levar a concordar, mas a compreender. Como é que a leitura, enquanto uma forma de comunicar com as outras pessoas, pode ser um instrumento de reconciliação entre as pessoas na humanidade, que as pessoas encontram-se fisicamente, mas não se compreendem, não se conhecem, etc. Olha, se estou a ler, por exemplo, um livro como este, de Jacob Petri, é um livro bastante rico, que estou numa ação contínua da leitura, diz que o óbvio que ignoramos. Então, o escritor aqui, ele referencia coisas simples que nós devemos levar a sério como nosso talento, propósito, seja como uma pessoa achar, mas, acima de tudo, como um talento que pode nos ajudar para a nossa fonte de renda. Então, nesta comunicação, eu percebo que leio e paro olho para o autor que produziu este livro e faço um senso crítico, que esta é uma das importâncias da leitura. Faço o senso crítico. Olha, mas ele falou isso. A Amélia é uma pessoa com várias habilidades, mas obviamente há uma que ela faz mais, ou muito mais, com zelo e diligência, ou seja, ela faz com maior naturalidade. Porque ainda que a gente diz, faço isto, faço aquilo por causa da pressão da vida, mas é uma coisa que a pessoa é um talento, é um chamado, é um propósito. É Deus que diz, Amélia, livro. Então aí eu vou poder influenciar as outras pessoas com mais facilidade. Então este é o que o livro pode me ajudar em termos de comunicação. Porque a minha comunicação vai ser com intenção e emoção, e o meu posicionamento vai trazer também as pessoas até mim ou até livraria na maior naturalidade. Muito bem. Há pouco você vai falar-nos de propósito, espontaneidade, vocação, e dava a entender por inferência que eventualmente seria a escrita. Mas quando nós olhamos para o caso da Amélia, estamos a ler o livro Amélia, permita-se, e os outros que ainda estão por vir. Bem. E olhamos para aqui, vemos consultora de livros, intérprete xangana português, violinista, escritora. Qual destas é essa vocação? O que faz com naturalidade espontânea até de olhos fechados? Olha, Sandra, eu não mencionei mais uma habilidade que por muitos anos foi RH, e formadora e docente como RH.
é uma das coisas que eu faço com maior naturalidade. E Deus, como Ele surpreende cada vez mais. A questão de ser intérprete não foi a nenhuma escola. Foi mesmo um chamado Espírito Santo. Se você deve servir. E eu comecei a servir e as palavras foram fluindo. Mas eu recebi mesmo pelo batismo do Espírito Santo. E num teste, num culto, eu comecei a fazer a interpretação sem nenhum deslize e todos ficaram surpresos. Uau! O Espírito Santo é professor mesmo, porque ele capacita, ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Então eu pude perceber que a questão de ser intérprete faço com maior naturalidade. Algumas pessoas até perguntam, que Xangana é esse que aprendeu? Porque apesar de ter nascido na província de Gaza, em Xexai, nós não falávamos muito, mas muito pouco Xangana. Bem sabido, sendo que na altura os pais ignoravam muito as nossas línguas locais. Mas o Espírito Santo fez esta obra em mim. E é uma coisa que eu preservo muito. Muito, porque se receber do Espírito Santo, eu devo fazer esta ação contínua, servir e servir cada vez mais. E nos últimos tempos, ou após a abertura da nossa livraria, eu percebi que trabalhar com livros faço com maior naturalidade também. Faço com maior naturalidade porque orientar alguém por um certo livro eu consigo fazer com maior naturalidade. E comecei a fazer muito antes de entrar em mentorias de livros, que agora é visto muito a fazer mentorias específicos mesmo para os livros, com Joel JJ e entre outros. Então sinto que a livraria também é um chamado. Muito bem. Fiquei envolvido e empolgado quando referi-se ao dom de intérprete Xangana português, a forma como começou a se manifestar. Estava em oração, estava a perseverar, estava em comunidade e houve este sinal sobrenatural e que houve sinais auditivos e as pessoas começaram a perceber-se que ali já estava a operar o Espírito Santo através deste dom. Quando nós olhamos para Pentecostes, Atos 2 versículos... Começa mesmo do... Vai perceber melhor de 2 mesmo. Exatamente. Sim. 9. Uma das questões que ali foi uma manifestação visível e que cria alguma discussão em termos de interpretação tem que ver com a questão de dom de falar línguas estrangeiras. E disse-nos muito bem que quando começa a operar na interpretação foi algo sobrenatural. Sim. Como é que a interpretação pode ser um dom de interpretar línguas estrangeiras? Haverá alguma similaridade? Como é que entende isto no que diz respeito à necessidade de edificar, tornar a comunicação relacional para quem se destina? Bom, voltando um pouco, a leitura, meu coach, traz-nos mais uma vez esta abordagem que eu fiz, que é a questão de compreensão. Há vários debates sobre a questão de interpretação de línguas. E o que a Amélia faz ultimamente é compreender. Porque cada um vai seguir em termos de religião. Sim. E a Amélia prefere estar mais para a espiritualidade do que a religião. Porque o que é religião? Religião são regras, são preceitos, são doutrinas impostas. Agora, quando é que você compreende a religião, essas doutrinas impostas, regras? É quando você não discute. Ainda que estejam erradas,
apenas você compreende e tem duas alternativas, como acontece no contrato de adesão. O que acontece no contrato de adesão no banco? Ou sujeita-se ou recua. Então, a religião também é a mesma coisa. Tem doutrinas, tem regras, onde você ou permanece naquela religião ou se afasta. Agora, a espiritualidade não, é mais o amor ágape, incondicional, o senso crítico, a empatia, a compreensão, a compaixão, tudo isto. Daí que a questão das línguas, eu não gosto de desenvolver muito, porque nós quando vamos para o livro de Coríntios 14, ele diz que se você quer falar em línguas, convém que você diga, ok? Após falar em línguas, convém que você traduza a outra pessoa o que você queria dizer. É por isso que as línguas apenas edificam assim, porque só você é seu Deus que pode saber de que se trata, mas a outra pessoa não vai saber, e pode ser que se ofenda, assim como pode ser que receba. E como é que eu vou receber uma coisa que eu não ouvi, não sei o que é? Pode ser que esta pessoa esteja a mandar uma profecia errada, pode ser que esteja até a mandar uma maldição, porque hoje em dia estamos cada vez mais num perigo sobre as igrejas. Então, a questão de línguas, a Amélia não traduz em línguas. A Amélia traduz alguém que prega em Xangã, ou fala um Xangã, ainda que seja pesado, e depois traduz em português, o que quer dizer isto. E passa para aí. Outra coisa, a questão de línguas, a Amélia preserva-se muito, porque é um debate sem fim e é uma área muito sensível. Enquanto fazia a teologia, debatemos e ficamos sem algumas respostas sobre língua. Daí que eu pude perceber que até o servo, não um pastor, um servo, tem algumas reservas ou respeita as opiniões sobre o dom de orar em línguas. Agora, receber o batismo, essa é outra coisa. E como depois de receber o batismo, vai usar. Porque eu, por exemplo, estou numa congregação religiosa que é proibido orar em línguas para as outras pessoas. Ora em línguas para edificar a si mesmo. E eu acredito plenamente, e eu compreendo este posicionamento. Eu não posso permitir que alguém venha orar para mim em línguas que nem ele mesmo sabe depois me traduzir o que estava a dizer. É sempre um benefício de dúvida. Excelente. Qual é o propósito de vida da líder Amélia? O propósito de vida da Amélia, depois que conseguiu ou está... A Amélia é uma ação contínua, porque nós nunca terminamos de estudar. É poder me conhecer mais, o meu lado espiritual. E a questão da religião, deixar um pouco para trás, mas a questão da espiritualidade. O que a Amélia faz? E para que faz? Porque o fazer, que é a compaixão, faz muito bem a nossa alma. A espiritualidade é isso. É a alma. Então, quando nós cuidamos das outras almas, Deus cuida da nossa. Então, não existe melhor coisa que servir. E se a pessoa tem o Jesus Cristo como seu ídolo, como seu líder, obviamente que vai servir. Isso é bíblico. Quanto mais eu me preocupo com o próximo, Deus cuida dos meus assuntos. Então, este é um dos propósitos da Amélia como pessoa, cuidar da minha espiritualidade. E nos dias de hoje, cuidar da espiritualidade é uma formação em liderança, porque eu vou também controlar o meu estado emocional, vou poder fazer a gestão das minhas emoções, vou poder compreender as outras pessoas, vou servir com amor, sem precisar nada em troca, vou fazer com zelo e diligência. Muito bem. Falando nesta liderança, quais são os... E trouxe aqui algumas formas de liderar através do serviço. Em sua opinião, um líder nasce como líder,
faz líder ao longo da jornada? E quem são 2 líderes que lhe inspiram e por quê? Bom, para a Amélia, um líder, em algum momento ele já nasce. O que pode acontecer é que desenvolva o lado da liderança, porque o nosso meio social influencia muito. Alguém já tem o espírito de liderança, mas o meio social pode ter-lhe poluído, o meio social pode não ter olhado aquele lado de liderança e ficou morto. Então, é preciso também que estude. E alguém, mais tarde, pode ver e desenvolver aquela pessoa. É por isso que nós encontramos líderes da atualidade. Não é porque alguém foi formar ou capacitar como líder. Já existia a liderança. Mas estava ali parado, estava na zona de conforto e alguém conseguiu ver que não, este tem um lado da liderança e despertou através de uma capacitação, através de uma formação, através de uma evangelização. Sabe, a questão de liderança, mesmo assistindo um programa na televisão, a pessoa pode ver que não, isso sou eu, isso me identifica. Depois faz o senso que diz, mas por que eu não estou a fazer? O que está a faltar? Depois vai se dirigir ao coach Sender como um grande líder que eu admiro, e aí depois vai dar as ferramentas. E a pessoa depois vamos ver que vai fluir, vai fazer com naturalidade. Significa que já era esta pessoa, só precisava de alguém para ajudar. Agora, 2 pessoas que eu admiro como líder, eu admiro uma, não 2, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós quando vamos para o livro de Marcos, ele diz que se quer ser grande, sirva. Estou a fazer uma pequena tradução prática. Se quer ser grande, sirva o próximo. Diz que eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E note que durante muito tempo ele serviu. Até os próprios 12 apóstolos com quem andava, ele servia. Até antes da morte, antes de dizer está consumado, o que ele fez? Ele fez a última ceia. Mas mais do que isso, antes da última ceia, o que ele fez? Ele lavou os pés. Ele estava a servir. Então, Jesus Cristo para mim é o grande líder que me inspira. Pode existir outros em termos de literatura, falando do meu coach Sender, não estou a escovar, mas ele mesmo é especialista em liderança. O René Brown fala também a arte de liderar. O Jacob é líder. O Tiago Brunet é líder, mas para mim, um só líder, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Excelente. A partir deste epílogo, o mestre, Rabboni, e de outros tantos discípulos que ele tem, tanto os 11 e depois o Matias foi escolhido como 12º, depois o Paulo como o autor, e os outros também que creram na palavra desses discípulos, nomeadamente estes que têm estado a promover os seus livros, alguns que mencionou que também são líderes espirituais. Qual é aquele que aprecia a sua escritura sobre liderança e por quê? Bom, se nós vamos para o livro sagrado, Paulo escreveu 16 cartas. E são essas cartas que o Paulo escreveu que nos inspiram no dia a dia. E ele mostra de que a mensagem da cruz é muito mais do que a gente pensa. E ele dizia o seguinte no livro de Coríntios, que diz que o evangelho é loucura para aqueles que não entendem, mas para nós é poder. E as cartas do Paulo, quando alguém chega num nível espiritual de meditação, vai perceber que é o seu dia a dia. Então, ele é líder porque inspira. Para mim, liderança é influência. Até porque o John Maxwell, ele define a liderança como influência. Influencia o que as outras pessoas. Então, a Amélia poderia acrescentar que um líder influencia as pessoas
a fazerem com gosto até aquilo que não querem. Pessoas podem fazer com gosto até aquilo que não querem. É isto. É por isso que Jesus Cristo dizia, homens de pouca fé, que não queriam acreditar no barco, porque está a afundar, ficaram todos ali pasmos. Ele diz, ei, homens de pouca fé, acordem, até onde vocês vão com essa pouca fé? E eles despertaram-se. Então, liderança é isto, é influência. Em termos de livros que a Casa do Leitor também oferece, eu como Amélia, como livrista, como livraria, espero muito no Tiago, porque ele é um líder espiritual. Para mim, um líder, quando ele tem esta parte espiritual, ele me fascina, me inclina, porque eu percebo a cada dia que 99% dos nossos problemas são de origem espiritual. Muito bem. Excelente. Quando olha para a liderança contextual feminina, no contexto mais global, tendo em conta aquilo que são as condições sociais, culturais, econômicas e uma sociedade que é machista, culturalmente machista, como é que vê a emergência da liderança feminina? O que é que de questões ou condições contextuais as mulheres moçambicanas têm como ponto forte, vantagem? O que é que ainda poderá ou está ainda a ser lapidado para que elas possam ser confiadas? Cargos altos, tal como Cristo andava com 3 mulheres. Sim. E mais outras, mas tinha assim, não sei se ficou mais próximo, Maria Madalena, Susana. Exatamente. Como é que vê no caso? Bom, um dia quando os nossos líderes meditarem na palavra do Senhor, vão encontrar que Jesus Cristo conseguiu sanar a maior parte dos problemas quando andou com aquelas mulheres. A Susana, a Maria, a Madalena. Por quê? Porque as mulheres foram dadas por Deus o espírito de liderança. E isso ninguém vai tirar. Já é uma coisa, sabe, uma coisa quando você é consagrado por Deus, ainda que haja leis, ainda que haja outras doutrinas, não será substituível. Porque foi Deus que decretou que as mulheres são especialistas em liderança. Uma família, quando não há uma mulher, percebe-se logo. Um filho, quando não segue a orientação da sua mãe, percebe-se logo. E o livro de Provérbios diz isso. Filhos, sujeitai-vos a vossos pais, a vossa mãe. A questão do ventre. É pura e simplesmente a questão do ventre. Então, a liderança feminina, ela é inata. Ela é consagrada. Nós as mulheres temos uma coisa que estamos a fugir à premissa certa, mas é uma coisa que fazemos com maior cuidado, com o máximo amor possível, com uma inteligência que até nós mesmos perguntamos, será que nós fizemos isso? É por isso que nós desafiamos sempre e dissemos à nação moçambicana que ela será bendita quando colocar as mulheres no topo da liderança. Ela será bem-aventurada. Se calhar não vou alongar mais esta parte, mas já percebeu que quando colocar a mulher no nível mais alto da liderança, será uma cidade ou uma nação sã, uma nação aventurada, uma nação bem-aventurada, uma nação sagrada, uma nação em que os próprios líderes, neste caso os homens, irão bater as palmas. Muito bem. Excelente. Como é que, por fim, a líder Amélia prepara-se diariamente, com consistência,
antes de se juntar à sua equipe, antes de entrar no palco, quando está em off, como é que se prepara do seu ponto de vista mental, emocional, físico, espiritual? Bom, a primeira preparação que eu faço são exercícios físicos. A Amélia é mesmo apaixonada por exercícios físicos, para não só para ter a estética, mas é mesmo para cuidar da saúde mental, que é o grande problema que nos deparamos hoje. Sabe, só de sair de casa a conduzir, há probabilidade, de encontrar gente que corta prioridade, gente que tem uma tendência de vir bater no seu carro, gente que provoca. Então, é preciso cuidar da saúde mental, é preciso cuidar das emoções. E se assim cuidar, vai chegar ao seu local de trabalho e vai trabalhar devidamente. Então, primeiro, o passo é exercícios, mas antes de exercícios é meditação, que é falar com Deus, entender o lado espiritual. Por isso que eu defendo muito o lado espiritual e não a religião, porque nós podemos encontrar alguém que tem o lado da espiritualidade sem seguir a religião. Não há mal algum nisso. Então, se nós cuidarmos do nosso lado espiritual, que inclui também fazer exercícios, porque entra a nossa saúde física e mental, também faz parte da espiritualidade. E aí, a Amélia diz, permita-se e segue em frente. É que se alguém fizer isso, ou como a Amélia faz, constantemente, porque as coisas elas fluem com uma repetição, constantemente, pode acreditar que ainda que seja um dia menos bom, a pessoa vai dar graças a Deus. Espírito de gratidão, que é muito importante. Nós não podemos só agradecer pelas coisas boas, mas pelas aquelas que não foram boas, porque há um propósito nisso. Não era para ser. E ponto final. Então vamos também trabalhar a nossa espiritualidade. O que não aconteceu não era para ser. É este exercício que a Amélia faz e com todo o sorriso, com toda a alegria, dirige aos seus leitores dia após dia. Porque nosso trabalho é de segunda a segunda. Temos estado a fazer feiras aos fins de semana, feiras. Dentro em breve vamos iniciar as feiras no FEIMA, os domingos. Lá temos certeza de que é um lugar estratégico para isso. Então é preciso trabalhar a espiritualidade. Muito bem. Onde é que se pode encontrar, seguir o trabalho da Amélia? Como é que se pode fazer para se conhecer mais o trabalho e seguir? Bom, para o trabalho da nossa livraria é só seguir a página Casa do Leitor MZ no Instagram e Casa do Leitor MZ no Facebook. Mas também temos o nosso WhatsApp, que é 8786 35384, repito, 8786 35384. Muito bem. Queremos agradecer este maravilhoso chá que nos serviu sobre a sua liderança na prática, desejando-lhe muito bom ânimo e bem-aventurança nesta sua peregrinação em Cristo, que continua a ser este canal de bênção para levar o hábito da leitura com gosto, como dizia, e prazer, para que as pessoas possam acreditar mais em si e encontrarem nestas leituras aventuras de fora para dentro e poderem se descobrir este tesouro que está dentro de si a partir dos folhear os livros e encontrarem no interior dos livros o que é que realmente pode transformar. Eu que agradeço a Deus pela sua vida, agradeço por esta oportunidade. Realmente dentro do livro há um tesouro, não naquela gíria popular moçambicana de que se quer esconder um dinheiro, esconde dentro do livro porque não lê. Então nós como Casa do Leitor refutamos isso, moçambicanos lê. Então não deixam dinheiro dentro do livro porque moçambicanos lê. E nós temos vários estimados consumidores de livros, compram os nossos livros. E agradecer pelo trabalho excelente que tem feito, que Deus te abençoe, como diz o livro de Lucas 6,
38 é medida recalcada, sacudida e transbordante. Muito obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nossos aplicativos para plataformas Android LOAP e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.